Graça e paz, queridos, aqui é o apóstolo Jonedir Cardoso, da Comunidade Batista Ebenezer. É com alegria que estamos mais uma vez reunidos aqui para trazer uma palavra de fé, de vida e de esperança para você. Nós vamos agora a um momento musical e já voltamos com a palavra de Deus para a nossa meditação. Quero convidá-los a estarmos lendo a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 8, que nos diz assim: no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o palácio, enviou Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para reformar o templo do Senhor, seu Deus. Agora do versículo 18 ao 21. O escrivão Safã falou ainda ao rei. O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes. Então o rei ordenou o seguinte a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei: ide consultai o Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, porque nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Agora do 30 ao 33. E o rei subiu ao templo do Senhor, com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior.
e leu para eles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé em seu lugar e fez uma aliança diante do Senhor de andar após o Senhor e de obedecer aos seus mandamentos, aos seus estatutos, aos seus testemunhos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Também fez com que todos os que estavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas. E ainda fez com que todos que estavam em Israel cultuassem o Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Glórias a Deus. Queridos, eu quero considerar com você quando a palavra transforma. Observamos aqui o relato de um rei, um jovem monarca de 26 anos, que propôs no seu coração cultuar e adorar ao único Deus digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Eu quero dizer que nesses versículos, meus queridos, encontramos algo que, pensando bem, é uma grande realidade. Em certos momentos da nossa vida, nos deparamos com fatores ou situações que nos fazem dar meia volta e modificar tudo que já fomos, tudo que fizemos ou tudo aquilo que desejamos fazer. Quando isso acontece, ou seja, essa transformação, todo um sistema, toda uma organização sofre mudanças. Por isso que aconteceu com o rei de Judá, com o povo de Judá. Quando Josias, seu jovem e notável rei, deparou com as palavras do Senhor, uma reforma iniciou-se. O texto em que lemos relata que Josias, ele indignado com o pecado que a nação estava vivendo, ele rasgou as suas vestes, ele propôs no seu coração uma mudança. Josias havia mandado que se restaurasse a casa de Deus, ou seja, o templo, e Judá estava entregue a uma idolatria pelos seus antigos monarcas. Durante as reformas, Ilquias, o sacerdote, encontrou o livro, e Safã fez notório ao rei o achado e o seu conteúdo. A reação de Josias reflete a transformação que ocorre na vida daquele que se encontra com a palavra de Deus. Eu costumo dizer, querido, que nós precisamos ter a palavra de Deus não como um jornal. Um jornal, nós lemos um jornal para obtermos informações. A palavra de Deus, além da informação, nós precisamos colocá-la em prática no nosso viver. Só assim pode haver a transformação, porque Deus é um Deus imutável. Deus nos dá o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas e nós sabemos que toda escolha tem uma consequência, tanto positivo como negativo. Então nós precisamos saber escolher. Veja bem, e quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, existe uma desconformação com o pecado. Como diz o versículo 19, em que lemos. Aqui diz assim: quando ouviu as palavras do rei, da lei, o rei rasgou as suas vestes. Nós podemos ver outros relatos. Isaías capítulo 6. Isaías, quando ele foi confrontado com a palavra, ele pôde observar o tão estado pecaminoso em que ele estava. Quando Isaías lá relata que ele contemplou os anjos subindo e descendo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele então fala: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram a tua glória. Então Isaías ali ele foi confrontado com aquilo que saía, as palavras de adoração que saíam da boca dos anjos e aquilo que ele pronunciava. Isaías, ele teve a sua vida literalmente transformada por aquilo que ele observou da palavra de Deus. Observamos exemplo da mulher adúltera, não é verdade? Quando ela encontrou com Jesus, ela foi pega em adultério. Ela deveria ser apedrejada até a morte em praça pública pela lei de Moisés. E o Senhor então, diz o texto, que Jesus estava escrevendo na areia,
E eu creio que isso é um grifo meu. Jesus deveria estar colocando o nome de cada um daqueles acusadores e relatando seus pecados. E Jesus então diz assim: olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todos saíram e aquela mulher ficou somente com Jesus. E Jesus então fala assim: vai e não peques mais. Então, querido, veja bem, é preciso que haja uma desconformação com o pecado. E como eu disse, corria o 18º ano do reinado de Josias. Sabemos que Josias, com 26 anos, ele começou a governar, a reinar com 8 anos de idade. E esse com 26 anos. Este jovem monarca resolve acabar com a idolatria do seu povo. Ele ordena a reconstrução do templo. E é neste momento que é encontrado o livro da lei do Senhor. E Safã, o escrivão, encaminha-o ao rei. Josias, na verdade, meus queridos, Josias, ao ouvir as palavras do livro, tem apenas uma única atitude, como eu já disse: rasgar as suas vestes. E naquela época, quando rasgava as vestes, era sinal de arrependimento, de revolta pelo pecado. Então Josias rasga suas vestes pelo pecado de uma nação, não dele, pelo pecado de que o povo de Israel, o povo de Judá, estava embrenhado na idolatria, estava embrenhado naquilo que desagradava a Deus, no pecado. Então veja bem, querido, quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, nós nos incomodamos com o pecado que praticamos. Existem pessoas que, ao estarem vivendo essa situação, abaixam a cabeça, acomodam-se e permanecem no erro. Agora, entretanto, pessoas como o rei Josias, que temem verdadeiramente a Deus, não aceitam ficar nessa condição. Algo as incomoda e precisam tomar uma atitude. É questão de decisão, meu irmão. Meu amigo, é questão de atitude. O pecado é a maior desgraça na vida de uma nação. O pecado é a maior desgraça na vida de uma família. O pecado é a maior desgraça na vida de um ser humano, porque o pecado nos separa de Deus. Há muitas pessoas que às vezes podem até estar na igreja, mas não está com Deus, porque vivem embrenhados no pecado. E a palavra de Deus fala que o pecado nos separa de Deus. A Bíblia fala lá em Isaías que eis que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Ali a palavra de Deus está falando para crente. A palavra de Deus diz que todos os pecados separados estão da glória de Deus. O pecado é uma desgraça na vida da pessoa. E quando nós falamos de pecado, querido, o que vem à nossa mente humana é logo a classificação do pecado. É o adultério, é a prostituição, é o roubo, é o homicídio. Isso também é pecado e não devemos praticar. Mas a mentira, a calúnia, a fofoca, a inveja, a falta de perdão, o julgamento, tudo isso também é pecado. Então nós precisamos eliminar da nossa vida o pecado que nos afasta de Deus. Nós precisamos estar todo o tempo vigilantes, pedindo misericórdia ao Senhor. Então Josias rasgou. Ele mostrou como um verdadeiro rei que confia no Deus. O cristão que ama a Deus também não se conforma com o pecado. Quando a sua vida não agrada ao Senhor, ao ler a palavra, algo em seu interior o deixa inquieto, não permitindo que permaneça nesse estado. Quando se é sincero, não se permanece no pecado. Mas pessoas que não agem como o rei Josias, pessoas que pensam que pode até enganar ao próprio Deus, não buscam deixar o seu erro. Precisamos de crentes que não se conformem, mas busquem uma transformação pessoal. Mesmo porque a palavra de Deus diz que aquele que encobre os seus pecados nunca irá prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Então eu quero dizer para você, quando a Bíblia fala de prosperidade, não é somente questões financeiras, é também uma questão relacional. Você está em paz com você está em paz com a sua família, você tem um bom relacionamento com a sua família, você ser uma pessoa completa, você ser uma pessoa feliz, você ser uma pessoa realizada, uma pessoa satisfeita, uma pessoa feliz, alegre, mesmo diante de momentos difíceis como estamos passando. Nós vivemos momentos da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, todo mundo desesperado,
Mas eu quero dizer para você, nós como cristãos, nós que confiamos em Deus, nós precisamos nos proceder como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava em um navio, indo para a corte de Roma para ser julgado. Ele estava ali escoltado por soldados. E de repente toda aquela embarcação desesperada porque vamos morrer, vamos perecer. Deus visita Paulo e diz para ele assim: Paulo, a embarcação demais para nada vai servir, mas nenhuma alma perecerá. Naquele momento de tribulação, naquele momento de angústia, quando quem não teme a Deus estava todos desesperados, Paulo tranquilo e fala assim: o meu Deus me revela que nenhuma alma aqui vai perecer. Então acalmem, a embarcação para nada vai servir. Naquele momento de confusão, naquele momento de desespero por parte de todos que ali estavam, havia em Paulo a paz que Cristo nos dá. Havia em Paulo o poder, a autoridade para falar, e havia em Paulo a provisão de Deus. Assim nós, quando vivemos nessa pandemia, nessas dificuldades todas, se confiamos em Deus, nós vamos ter esses 3 P's na nossa vida: de paz, provisão e poder. Eu quero dizer que quando nós precisamos renovar o nosso compromisso com Deus, após ouvir as palavras do livro Buscar o Senhor por meio de uma profetisa, Josias toma uma atitude decisiva. É o que nós precisamos às vezes tomar: decisões, atitude. Se nossos pais abandonaram ao Senhor, vamos fazer um novo concerto com o nosso Deus. Vamos andar conforme os seus mandamentos. Querido, não importa o que você fez até aqui ou o que está fazendo. O importante é que agora você tenha uma consciência de mudança, de atitude. De falar: a partir de hoje eu quero consagrar-me totalmente ao Senhor. Eu quero viver para a glória do nome dEle. Confessa os teus pecados. Abandone os seus pecados. E o Senhor irá te honrar. O Senhor vai te abençoar, porque Ele é um Deus abençoador. Veja bem, o rei convocou todo o povo a deixar as suas abominações, a abandonar os seus pecados e viver retamente diante do Senhor. O culto ao Deus verdadeiro estava sendo restaurado. Josias estava levando o povo à comunhão com o Todo-Poderoso. Tudo isso porque Josias, ao ouvir a palavra de Deus, ele não se acomodou. Nas palavras da profetisa Hulda, o Senhor expressa toda a atitude do monarca. Ele se remoeu e humilhou-se diante do contraste pecado versus Deus. A ele só restou buscar ao Senhor e restaurar a comunhão outrora perdida pelos pais daquele que agora vivem. Muitos crentes até mesmo não se conformam com a sua situação, não aceitando o seu pecado. Entretanto, não buscam o Senhor para abandonar o seu erro. Acomodam-se diariamente em suas práticas, ficando até insensíveis, habituando-se com o pecado. Precisamos renovar os nossos votos ao Senhor. Quando nos convertemos, assumimos um compromisso diante de Deus para andarmos conforme a sua palavra. Se não estamos diante de Deus para andar conforme a sua palavra, se não estamos procedendo assim, precisamos renovar o nosso compromisso. Porque quando nós andamos segundo a palavra de Deus, a bênção do Senhor, ela nos acompanha, como diz lá em Deuteronômio capítulo 28, aleluia. Quando você anda com Deus, tu vive com Deus, a bênção dele vem sobre a sua vida. Mas se você ler todo o capítulo de Deuteronômio 28, se você desobedece, vem a maldição. Então, querido, precisamos renovar os nossos votos, pedir perdão para o Senhor e viver conforme Ele deseja que você viva. O poder da palavra de Deus é tremendo. O que ela produz na vida humana é algo especial. A transformação que resulta do encontro com ela se faz notar no viver diário de uma pessoa. Assim aconteceu com o rei Josias, tão novo, mas quando deparou-se com a realidade e a de todo o povo, buscou o Senhor. Não se conformou com o seu pecado. Não aceitou viver assim. Renovou o pacto com Deus Todo-Poderoso. Hoje, querido, vivemos dias em que a igreja, e quando falo de igreja, eu não estou falando de rótulo denominacional. Quando eu falo de igreja, estou falando de mim. Eu estou falando de você, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque a igreja somos nós. Então, hoje vivemos um momento em que a igreja, em que eu e você precisamos nos posicionar como igreja do Senhor e não permitir que a mentira, a hipocrisia
e o erro reine em nosso meio. Precisamos de crente, de servo do Senhor, que a exemplo de Josias, levante a bandeira do compromisso, do não ao pecado e à sua influência. Mas dizer: Senhor, queremos te servir, queremos te honrar. Gostaria de desafiá-lo a ser um Josias, a tomar uma atitude contra Satanás. Lutemos contra o pecado e contra o reinado do erro em nosso meio, buscando a Deus de todo o nosso coração. Pensemos nisso e vivamos conforme a palavra viva, que provoca uma transformação interior na vida daquele que se encontra com ela. E como eu disse para você, a palavra de Deus, como diz lá em Tiago, você precisa praticar. Não seja apenas ouvinte, mas praticante. Um jornal você se lê para ter apenas a informação. A palavra de Deus você lê para ter informação e aplicar na sua vida, para que haja transformação, para que todos aqueles que temem a Deus sejam tremendamente abençoados pelo Senhor, porque a bênção vem dele para nós. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, queridos, que possamos viver segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Amém. Momentos com Deus. Bem, queridos, neste momento eu quero orar por você. Você que está nos acompanhando, orar pela sua família, pelos seus negócios. Eu gostaria de lhe pedir para que você pudesse fechar os teus olhos, colocar a tua mão sobre o teu coração, eleve os seus pensamentos ao trono da graça de Deus e vamos falar com o Pai. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu nome, te exaltamos na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo e todo-poderoso. Eu quero neste momento, Senhor, orar pelo esse meu ouvinte, que está nos seguindo, nos acompanhando neste momento. Que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira tremenda e poderosa. Que o Senhor venha abençoar a sua família. Que o Senhor venha abençoar os seus negócios. Que o Senhor venha fortalecê-lo no homem interior pelo poder do Teu Espírito Santo, para que possam viver conforme a Tua vontade. Meu Deus, muito obrigado por ele estar ouvindo a Tua palavra e que Teu Espírito Santo faça a transformação que precisa ser realizada na sua vida. Nós oramos assim agradecidos no nome que está sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu quero pedir a você que nos ajude a compartilharmos a palavra do Senhor. Não é você que nos acompanha, eu queria que você pudesse lá visitar lá o YouTube, está lá Comunidade Batista Ebenezer _oficial e também no Facebook Comunidade Batista Ebenezer _CBE e você poder compartilhar na minha página também, Apóstolo Jonedir Cardoso, no YouTube, no Facebook, para quantas pessoas você puder. Assim você vai estar com certeza cooperando com o crescimento do reino de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa ser este parceiro que nós estamos assim desejando e pedindo a você que nos ajude. Que Deus abençoe você e a sua família. Você acabou de participar do programa Momentos com Deus. Uma palavra de fé e ousadia com o apóstolo Jonedir Cardoso. Venha participar de um dos nossos cultos na Comunidade Batista Ebenezer, Rua Jovita Feitosa, 82, São Judas Tadeu, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Ministério Apostólico Apóstolo Jonedir Cardoso e Pastora Luciana Cardoso. Realização RF Publicidade, divulgando a sua empresa com inteligência.